Chama a atenção dos irmãos esta noite, para nós estarmos nesse culto, estudo da palavra do Senhor Jesus. Nós esperamos que cada um dos irmãos que aqui chegou possa ser grandemente abençoado pelo nosso Deus, né? Convido a todos para nós estarmos lendo a palavra do Senhor Jesus. Minha saudação a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos juntos nessa noite, né? Lermos a palavra de Deus. Depois nós estaremos pedindo a bênção do Senhor Jesus, como nós fazemos todas as quintas-feiras, né, com exceção da primeira semana que nós estamos em oração. Nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor Jesus. Todos que nos acompanham também pelas redes sociais são sempre bem-vindos, né? Nós estaremos lendo a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 17. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 17, também para a nossa meditação nesta noite. Mateus 17 e 17. Diz assim a palavra de Deus esta noite, diz assim: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Amém. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, por essa oportunidade gloriosa que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar aqui reunidos na tua presença, na tua casa, juntamente com os teus servos, para adorar e exaltar o teu nome. Abençoa todos quantos já têm chegado, aqueles que ainda estão a caminho, aqueles que não poderão estar conosco também nesta noite, mas que o Senhor possa dar a tua graça, falando conosco, ó Deus, através da tua palavra. Que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado na vida de cada um. Que o Senhor possa, Deus eterno, ir de encontro àqueles que se encontram enfermos, dando a cura, a libertação de todo mal, de toda enfermidade. Deus, e aqueles que estão necessitados de uma libertação, que o Senhor possa ir de encontro com cada um. Receba, Jesus, nesta noite o nosso louvor, receba a nossa adoração. Deus, e nos fala conosco, pois nós precisamos ouvir a tua voz. É o que nós pedimos e desde já nós agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor Jesus, né? Aproveitando que os irmãos estavam louvando a Deus no 93, né? Uma coisa já deve estar aberta ali. Vamos estar louvando ao Senhor Jesus com esse trabalho pronto. Quantas vezes as pessoas deixam de trabalhar porque inventam alguma desculpa e não faz a obra do Senhor, mas o trabalho existe, está pronto para que todos aqueles que queiram trabalhar na obra do Senhor Jesus tenham lugar na obra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que aquele que põe a mão arada e olha para trás não está apto, né, de entrar no reino de Deus, mas que nós possamos sempre avançando, fazendo a vontade do nosso Deus. 93.
pode ser humilde, está escrito aqui. Mas se for para Deus, se você fizer com alegria de coração, você é coroado lá dos altos céus. Às vezes alguém não está nem vendo, e você desanima porque não está vendo, pensa que não vai surgir efeito nenhum. Mas Cristo está ali contemplando lá dos altos céus. E é importante que cada um de nós possamos estar sempre procurando fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu lembrei aqui de outro louvor, no 227. A gente quase não canta esse louvor, mas esse aí traz também uma mensagem gloriosa para os nossos corações, né? Diz que Deus amou de tal maneira o mundo pecador. Nós lemos pela palavra do Senhor Jesus que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui esse filme retrata um pouquinho desse amor glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então que cada um de nós possamos crer no sacrifício do nosso Senhor Jesus. Aqueles que ouvem pelas redes sociais que ainda não entregou a vida para Jesus, aproveite, tem oportunidade de estar entregando a vida para o Senhor Jesus. 227 da harpa cristã. a Jesus da sua vida, ainda que viva do jeito que for aí no mundo, mas que ele entrega a vida para o Senhor Jesus. Diz que a palavra de Deus que ele resgata, ele purifica, ele transforma, ele faz uma nova criatura, né? Então o pecado não tem mais poder sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus, conforme diz Romanos, né? Que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito
né? Andar segundo o Espírito é um pouquinho complicado, mas é isso que nós devemos fazer. Também está conosco nessa noite, nessa irmã Luísa, né? Também o jovem, o João Lucas, né? Nos visitando mais uma vez, que está conosco aqui. Seja sempre bem-vindo, que Jesus possa estar abençoando os irmãos, né? Que tem sempre estado conosco aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Nós, irmãos, estaremos lendo a palavra de Deus, continuando falando. Creio que seja possível nós concluirmos, né, o estudo que nós temos feito. Nós estamos falando já há 4 dias, falando sobre procrastinação, e estaremos indo para o 5º dia, né, 5ª parte. Nós estaremos falando, aqueles que não nos acompanham pelas redes sociais, demais irmãos, está todos gravados, colocados no YouTube da Igreja de Ribeirão Preto, né? Procura lá a Igreja de Ribeirão Preto, vai ter uma primeira que tem mais pessoas inscritas, que aparece primeiro, nós somos a segunda que aparece ali, vai ter a foto verde dentro, nós vamos ter uma playlist lá com os estudos sobre arrebatamento, tem 20 vídeos sobre arrebatamento, temos lá 6 estudos sobre festas, temos sobre a ceia, colasmo, batismo, doutrinas bíblicas, e sirva também de um meio dos irmãos estar divulgando, evangelizando, mandando, né, para os amigos. Nós recebemos tanta coisa inútil no teu celular, às vezes, né? E às vezes esse irmão da mesma forma, né? Então aproveita, né? Quando receber alguma coisa inútil, né? Manda o link, né? De uma coisa útil, quem sabe, né? Jesus faz uma obra da vida dele, né? Não tem coisa melhor do que nós podermos ouvir a palavra do Senhor Jesus. E nós estaremos nessa noite mais uma vez meditando, mas antes, né, de lermos a palavra de Deus, de lermos esse versículo, nós reforçarmos a leitura do primeiro versículo que nós lemos, na sequência daquilo que nós estamos falando. Vamos mais uma vez falar com Deus, pedir as bênçãos de Deus a nosso favor, pedir a graça do Senhor Jesus, que Ele possa nos abençoar, todos nós que aqui estamos, aqueles que acompanham também pelas redes sociais, pela distância, né? Por enquanto só no Facebook está sendo transmitido, mas depois a gente coloca também lá no YouTube, né? Então nos que ficar mais fácil para os irmãos. E nessa oração convido, né, aqui o pastor Oswaldo, para que possa estar fazendo essa oração com os irmãos, pedindo a bênção do Senhor Jesus, e aonde você está, que possa ser alcançado pelo nosso Deus. Pastor Jesus, irmãos. Amém. Vamos estarmos orando a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai querido, por mais uma vez por ter preparado para podermos estarmos aqui reunidos diante da Tua presença, participando, Senhor, de mais um estudo da Tua palavra. Ó Senhor, abençoa o Teu servo, Pai amado, na ministração do mesmo, dando-lhe sabedoria e graça, usando em Tuas santas mãos, ó Pai. Fala conosco nesta noite, ó Senhor, ajuda-nos, ó Senhor, abrindo a nossa mente e o nosso entendimento para a compreensão de tudo quanto for falado aqui. Em nome de Jesus que te pedimos. Abençoe também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Pedimos, ó Deus, Senhor, fale com cada um também. Ajude-nos na compreensão da Tua palavra. Para isso nós nos encontramos aqui nessa noite. Faça, ó Senhor, a Tua obra. Quero pedir a Ti em favor dos irmãos enfermos, aqueles que têm sido citados seus nomes nas redes sociais, todos que têm sido pedidos, ó Pai amado, em favor dos mesmos. Vai de encontro com cada um. Dê a cura, a libertação de todos os males. Acrescenta-lhes a fé. Ajude, ó Pai amado, a estarem confiantes em Ti. Queremos pedir a Ti também em favor dos nossos irmãos idosos, ó Senhor, que às vezes muitas vezes não podem estar conosco, mas mesmo nos seus lares, que eles possam serem abençoados, que eles recebam a Tua visita em suas vidas, ó Deus, que eles abram o coração, possam se alegrarem na Tua presença. Pedimos a Ti que o Senhor abençoe as almas que têm sido evangelizadas. Completa a Tua obra, Pai amado. Abençoa os irmãos que têm sido batizados. Confirme a cada um em Tuas santas mãos. Ajude-os, ó Senhor, para que o primeiro amor permaneça sempre em seus corações e o propósito, a disposição de servir a Ti cada dia melhor e consagrar a Ti todo o seu ser. Te pedimos, ó Senhor, aviva-nos, desperta-nos, ó Pai amado, para que por onde quer que nós passemos, possamos viver a Tua palavra, abrir também os nossos lábios, falar da Tua graça e do Teu bendito amor. É o que te pedimos e desde já te agradecemos por essa gloriosa oportunidade que tem nos sido concedida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Irmãos, nós temos
falado, né, sobre procrastinação, como disse os irmãos, a quinta vez, né, que nós mencionamos esse assunto. Eu sei que tem muito ainda para falar, a gente pode falar muito tempo, mas eu creio que é o suficiente do que nós temos falado, e mais do que o suficiente. Espero, né, que isso possa ser proveitoso para a vida de cada um dos irmãos. Nós perguntamos alguns dias atrás, e pergunto novamente, né, desde que começou o estudo sobre procrastinação, mudou alguma coisa na vida de alguém? Tem alguém que mudou alguma coisa? Só o irmão Afonso? Mais ali, né? Então, a irmã que botou a mão sempre bem com medo, assim, mas não teve uma mudada, foi muito desconfiado, né? Mas, irmãos, é importante que nós possamos ter essa mudança, porque a Bíblia nos fala, né, que bem-aventurados sois se nós soubermos, não é assim, pela Deus? Tá? Vamos falar, não chegou aqui. A bem-aventurados sois se as fizermos, né? Saber é bom, é lógico que é importante saber, mas se a gente souber e não fizer nada, não vai resolver, não vai mudar. Então é importante nós sabermos o que precisamos fazer e fazermos, né, para que possa mudar realmente a nossa vida, e esperamos que isso possa ser proveitoso na vida dos irmãos. Eu digo isso, irmãos, porque às vezes a gente vê algumas pessoas que estão 20, 30 anos congregando, daquele mesmo jeito, né, aquela mesma vidinha. Eu usei uma palavra, e às vezes é até chato de nós falarmos isso, aquela vida medíocre, né? Então a gente olha, ele não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com ninguém. Ele aparece de vez em quando, né? Aparece no culto meio que para dizer, estou aqui, mas vai embora vazio. Ele não se coloca para ser usado por Deus, não deixa Deus usar. Quando está por aí fora, em vez de demonstrar que é um servo de Deus, ele age pelo contrário, mistura com a multidão, para que fica tudo parecido, e aí as pessoas não perguntem, e talvez dessa forma vai vivendo, né? E não tem prazer. E quando nós olhamos a palavra de Deus, no livro de Salmos, né, no capítulo 1, né, falando a respeito da bem-aventurança ali, daquele homem que tem prazer na lei do Senhor. A gente precisa ter prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor, nós meditarmos de dia e de noite, sempre meditando na palavra do Senhor Jesus, porque aqui nós encontramos a vida eterna, nós encontramos a salvação, nós encontramos a transformação da nossa vida, e nós encontramos aqui também no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 17, que foi o primeiro versículo que nós lemos todos os dias. A gente tem procurado ler algum versículo que traz a palavra que precisa estar na nossa vida, né? Irmãos, lembra da palavra, né? Não, qual a palavra que a gente precisa lembrar bastante? Até quando, né? Até quando a gente fica com essa palavra, dizendo, irmão, você que ele fica na cabeça da gente, até quando, né? Até quando? E aqui Jesus, os irmãos observam que nesse versículo, né, ele cita isso duas vezes, né? Isso em Mateus capítulo 17, versículo 17, aqui no capítulo 17, versículo 14, ele fala a respeito de um homem aí que tinha uma doença, que precisava ser curada, lunático. Ele diz que ele caía no fogo, caía na água. Os discípulos não puderam curá-lo, trouxeram até Jesus, e Jesus então diz assim para eles, respondendo, diz, ó geração incrédula e perversa. Perceba, irmãos, que Jesus estava falando com aquela geração toda. Ele diz assim, olha, os discípulos já oraram por ele foi levado para os discípulos, não resolveu o problema. E aqui nós observamos que tem tantas pessoas que vivem tantos problemas na sua vida cotidiana, tantas pessoas que têm problema com a sua família, tantas pessoas que têm problema de emprego, tantas pessoas que têm problemas espirituais mesmo na sua vida. E aqui a pergunta que foi falada, desde que os discípulos andavam com Jesus, e Jesus dizendo para eles, para toda a geração, assim, até quando, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Eu não estou sempre convosco, eu vou ser levado, eu estava presente. Lógico que conosco espiritualmente Jesus se faz presente, mas assim, ó geração incrédula e perversa. O que é incredulidade, irmãos? O que é incredulidade? Falta de fé, faltou crer, faltou confiança. E se não crer em Jesus, é incrédulo, né? Então as pessoas falam, não, eu creio em Jesus, mas assim, né? Não tem mais assim, a gente crê, como você até diz assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva
correrão no seu ventre, né? Que coisa gloriosa. Mas aquele que crê, como diz a Escritura, eles estão, até quando estarei convosco? Depois ele volta a perguntar, e até quando vos sofrereis? Até quando vocês vão ficar sofrendo? Eu transfiro, irmão, essa pergunta para todos nós que estamos aqui, para as pessoas que ouvem pela rede social, da mesma forma. Até quando você vai ficar com essa vida sofrendo? Até quando você vai ficar com essa vida sem a presença de Jesus? Até quando você vai ficar com essa vida, volta a repetir, medíocre, que vem o culto uma vez por semana e acha que fez muita coisa? Eu ouvi uma determinada vez o pastor dizendo assim, passa o domingo inteiro assistindo futebol, assistindo Faustão, assistindo um monte de coisa, e depois chega na casa de Deus para servir a Deus 1h30, 2 horas, e acha que fez muita coisa, né? Então até quando a gente vai viver dessa maneira, achando que nós estamos fazendo muita coisa para o nosso Deus? Então nós vamos tomar uma posição na nossa vida, para que a nossa vida possa ser mudada, tanto ela material como nossa vida espiritual, porque se nós vivermos uma vida material boa, uma espiritual ruim, não adianta. E se nós vivermos também uma vida muito boa espiritual e material ruim, também vai ser bem complicado. Nós encontramos, né, no livro de Provérbios, se não me engano, né, Provérbios, e ele dizendo que, pedindo a Deus a sua oração, que não desse para ele riqueza. Nós já lemos, né? Olha, o Senhor me dê riqueza, para que eu me esqueça de ti. Se eu tiver muito dinheiro e ficar muito rico, eu posso me esquecer. Então, não precisa me dar riqueza, para não me dar pobreza. Porque se der pobreza, eu também vou ficar maldizendo. Então, eu também não quero uma maldição. Eu quero que o Senhor me dê uma vida equilibrada. E essa vida equilibrada, evidentemente, que de um para o outro varia. Mas a gente precisa achar o nosso ponto de equilíbrio para que a nossa possa ter a nossa vida diante do Senhor. E Ele é poderoso, irmãos, para dar para cada um de nós, né? Então, a gente fica com essa pergunta: até quando vai ficar sofrendo? Essa decisão não é de Jesus. Jesus, ele perceba que as pessoas estavam sofrendo, e Jesus passava, o que ele fazia? Libertava as pessoas que estavam sofrendo. O que estava doente, o que Jesus fazia? Curava. E aqui, o que ele diz, olha, pela falta de fé, pela incredulidade, que continua desse jeito. Mas até quando? Qual a geração vai continuar desse jeito? Até quando vocês vão ficar sofrendo? Até quando vai ficar sem a graça de Deus? Até quando vai ficar sem a presença de Jesus? Eu volto a dizer para os irmãos, não é que aquele que serve a Deus, ele não tem problema na sua vida. Lógico que tem. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ano, eu venci o mundo. E a prova que Jesus vence, quando nós sempre falamos, vou repetir, às vezes nem todos ouviram, né? Irmãos, quando você está numa luta que ela está durando 5 anos, 10 anos, isso já não é luta mais. Ele virou outra coisa, né? Plantação, colhendo aquilo que foi plantado, porque as lutas, ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim, depois vem a outra, né? Lógico. Mas ficar 10 anos na mesma luta, com o mesmo problema, com a mesma situação, alguma coisa está faltando. Então, os demais vêm a luta, até porque as lutas, as provações vêm sobre a nossa vida para que nós possamos ser vencedor, sou vencedor. Vencedor do que? Se não sofreu do nada, não teve luta, não teve dificuldade. Então, é importante ter isso na nossa vida. E aí, irmãos, nós falando a respeito das nossas decisões, as procrastinações que nós tomamos, muitas vezes as bênçãos de Deus, elas são impedidas pela falta de decisão na nossa vida, porque Deus está pronto para nos abençoar, está pronto. Ele prometeu, quando Deus chamou a Moisés para tirar a nação que estava do Egito, Deus já tinha terra para dar para eles. Eles não entraram na terra, mas a terra já tinha. Então Deus já havia preparado. Então, quando nós olhamos para cá, o que precisa nós lembrarmos um pouco da história do povo de Israel? Por que eles não entraram na terra quando saíram do Egito? Eles não entraram direto na terra prometida? Alguém lembra? É o quê? Desobediência, pecado. Isso que a irmã falou, não é que a irmã disse? A murmuração. E quando a gente vê pecado, murmuração, desobediência, na verdade o que faltou para eles? Fé. Mandou 12 espias para espiar a terra. 10 viu o problema, viu o gigante, viu que não era possível. 2, vamos que nós vamos entrar na terra. Deus deu e prometeu. Mas a maioria venceu, normalmente a maioria vence, né?
E a maioria, por isso que eu sempre digo para os irmãos, a maioria nem sempre tem razão. E por isso eles demoraram 40 anos, mas a terra estava ali, Deus já havia preparado para ele. Da mesma forma, irmãos, a bênção que você precisa, a bênção que você necessita, Deus já preparou, ela está pronta. O que cabe na nossa vida é nós tomarmos a decisão e entrar na terra que Deus havia preparado, que Deus havia dado. Então, quando nós vemos que a nossa falta de decisão, muitas vezes a procrastinação, impede a bênção de Deus na nossa vida e muitas vezes a bênção na vida de outras pessoas. E quando nós tomamos uma decisão, dessa forma como nós temos falado, a bênção vem não só para nós, mas para muitas outras pessoas, porque Deus ele sempre prepara as coisas, mas Ele usa sempre a cada um de nós. E quando nos falta fé, aí a bênção não é liberada. Então, o exemplo disso que nós vamos falar, quero ler juntamente com os irmãos, peço que os irmãos nos ajudem na leitura, os irmãos que estão nos acompanhando pela Facebook, não vai ter os textos sendo colocados na tela, nós estamos transmitindo direto, mas pegue as suas Bíblias, todos que estão acompanhando, os irmãos que estão aqui, anote, nós vamos lendo com calma, temos algum tempinho, dá para a gente falar um pouquinho sobre esses textos. Peço aos irmãos, leia, anote, para que chegue em casa, reveja, ou vai ficar gravado, mesmo que os irmãos escutem durante o dia. No livro de 2 Reis, o texto é grande, é longo, a gente vai pegar uma pequena porção aqui desse texto, livro de 2 Reis, capítulo 7, nós vamos ler só 2 versículos, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo neste momento, o que Deus usou para que pudesse realizar aquilo que havia para ser liberado, mas que eles tomam uma decisão em beneficiar uma cidade toda, uma cidade inteira. Lógico que Deus já havia entrado com a providência, e volto a dizer para os irmãos, Deus já entrou com a providência na nossa vida. O que nós precisamos é parar de procrastinar, de empurrar com a barriga, tomar a decisão para que nós recebemos a bênção de Deus. Nós falamos aqui, se não me engano, na primeira vez ou na segunda vez também, olha, quantos que fazem a refeição juntos ao redor da mesa, né, naquela ocasião, e nem todos. Pergunto de novo, todos os irmãos que estão aqui, os irmãos, todos fazem uma refeição ao redor da mesa com toda a família? Nem todos, né? Então, isso é uma bênção, irmãos. Façam isso, né? Não sei assim, né? Olha, então, alguns pares ali. É importante fazer isso, porque parece que eu até mandei os textos para os irmãos lá. Veja que Jesus, na ceia, disse: esperam pelos outros, né? Não come sozinho, antecipado, não. Esperam pelos outros, come junto. A gente vê que tem, até para a gente comer espiritual, é estar junto. E material também. Evidentemente, que se um está trabalhando, não precisa. Não tem jeito, né? Como é que vai comer? Um não está lá, a 100 km de distância, outro está aqui, faz uma chamada de vídeo, pega o prato e vai conversando. Não há necessidade. Mas sempre que possível é bom nós fazermos essas coisas. Aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 7, versos 8 e 9, pedir que 2 irmãos leiam para nós, irmãos e irmãs, né? Um leia o 8 e o outro 9 para mim, por gentileza. Chegando, pois, esses leprosos às entradas do arraial, entraram na tenda, comeram, beberam, tomaram nadas ou roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa, foram e as esconderam. Verso 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, Deus calando. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos a casa do Senhor. Esses 2 versículos, irmãos, uma história um pouco longa, irmãos conhecem. A Bíblia nos fala a respeito da nação de Israel. Samaria estava cercada pelo exército da Síria, e o tempo foi passando, e pela cidade estar cercada, eles não tinham como sair. Começa a acabar a comida, não tem mais comida na cidade. E aí as pessoas começam a entrar em desespero, procuram o nome de Deus e traga lá ele, porque é culpa dele. E a Bíblia nos fala que o rei, no dia que estava passando sobre o muro, havia 2 mães brigando, porque elas haviam feito um acordo entre elas. A situação que vivia a cidade de Samaria. Os irmãos lembram desse acordo que elas fizeram? Qual que era o acordo? Eles diziam: ontem
eu matei o meu filho, nós comemos ele, hoje é para matar o filho dela, ela não quer. Então, brigaram com o rei porque não tinha nada de comer. Então, essa era a situação que vivia, o desespero que vivia. E aí o homem de Deus espera assim: olha, amanhã, a esta hora, haverá comida na cidade. E diz que o capitão da guarda, ele olha assim: olha, nem mesmo que Deus abrisse janelas no céu, seria possível acontecer um negócio desse. Não é possível ter comida amanhã na cidade. E o Deus diz para ele o seguinte: olha, você verá, mas você não vai comer. E aí, nesse período, Deus já começou a agir, Deus começou a fazer algo. Diz que durante a noite houve um barulho muito grande, que o exército inteiro da Síria fugiu desesperadamente, largando tudo para trás, porque eles acampavam, faziam acampamento, tinha comidas, tinha ouro, tinha riqueza, tudo, mas diante do barulho que houve, eles acharam que o rei de Samaria havia contratado outros exércitos que estavam vindo, e eles fugiram desesperados para não morrer. E nos conta aqui a palavra de Deus que havia esses leprosos, irmãos, sabem que viviam fora da cidade, eles não tinham convívio com a cidade, eram pessoas desprezadas, não podiam estar no convívio sequer da sua família, e eles chegam a uma conclusão: olha, nós estamos com fome, vamos atrás de comida. O problema é que se nós formos na comida, ou se nós formos na cidade, a cidade não tem comida, então todo mundo morrendo de fome. Vamos lá, nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer também. Vamos lá no acampamento do sírio. Se nós formos lá e os sírios derem comida para nós vamos comer e salvamos a nossa vida. Se eles nos matar, nós vamos morrer de qualquer jeito, não tem muito o que nós fazermos. E eles vão. E quando eles chegam no acampamento, no arraial dos sírios, o que eles percebem? Estavam vazios, abandonados, havia abundância de comida, havia abundância aqui de roupas, havia ouro, havia prata. E aqui no versículo 8 que nós lemos, é que chegou, entraram no arraial, entrou numa tenda, comeram, beberam, tomaram ali prata, ouro, roupas, comeram o que queria, cataram outras coisas, foram lá esconder. Olha, aproveitar, a gente aproveita todo dia, sei lá quanto tempo está aqui à disposição, e eles estavam ali. E eles então voltaram, entraram na outra tenda, dali tomaram alguma coisa, esconderam de novo, estava totalmente tranquilo. Mas de repente, diz que ali, uns deles olham para o outro assim: nós não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas e nos calamos. Nós temos que tomar uma decisão, a cidade está morrendo, a cidade está perecendo, e nós sabemos o que tem que ser feito. Aqui tem comida, precisamos avisar para o povo. E aqui eles falam, irmãos, que se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e anunciamos a casa do rei. E foram. E eles anunciam, e eles não acreditam muito, mandam alguém sondar ali o arraial, eles percebem que estava vazio, falam: isso aqui foram emboscadas que os assírios fizeram. Eles foram mais longe, olharam e não tinha nada, estava sozinho, voltaram e anunciaram da casa do rei. Todo mundo foi comer, buscar comida. Enquanto voltava, o soldado do rei, que estava ali, o capitão do rei, a porta que foi colocada para tomar conta, ele foi atropelado, ele morreu, ele viu, mas ele não comeu, mas aconteceu. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Vou falar, mas onde está a procrastinação, irmãos? Aqueles homens eram desprezados, aqueles homens não eram queridos na cidade, eles comeram, eles se beneficiaram, eles estavam com a sua situação resolvida, eles poderiam muito bem pegar tudo e ir embora. Só não fazemos bem se nós fizermos isso. Precisamos anunciar as boas novas. E foram depressa, anunciaram, e houve o cumprimento da palavra de Deus naquele dia. Então perceba que por uma decisão que eles tomaram, não ficaram enrolando, foram lá, anunciaram, a cidade inteira foi salva com a decisão dele. Talvez na nossa casa está precisando de alguém tomar uma decisão, não é? Talvez algum problema que está lá é porque alguém precisa fazer alguma coisa, talvez com um amigo, talvez com um parente, e às vezes você olha e diz assim: mas eu nem gosto daquela pessoa, ele não gosta de mim, então é problema dele, eu estou bem aqui. Mas observa
que as coisas de Deus é muito importante. Deus já havia preparado todas as coisas, mas usou deles para que pudessem perceber. Então aquela decisão salvou uma cidade inteira. E aí a gente fica perguntando, né? Você tem tomado a decisão que muda a vida de outras pessoas? Mesmo que elas não gostem de você, a decisão é sua. Quem sabe um vizinho, quem sabe um parente, né? Um outro dia falou, não sei quem que era, alguém que tinha um problema com a vizinha, né? Que lavava, varria, alguém contou, e varria a rua, deixava sujeira tudo na porta de casa. Quando eu começou a dizer, a gente fazer isso, pega, vai lá, lava a porta da sua casa e lava do outro também, lava tudo, né? E mudou a situação. Pelo amigo do vizinho, em vez de brigar com ele, lava a rua inteira, não tem problema, né? A gente olha assim, a decisão que a gente precisa tomar na nossa vida, às vezes é tão simples. Às vezes a gente prefere ficar brigando com o vizinho, né? Do que tomar uma decisão de catar uma vassoura e vai lá e bater a porta da casa dele e ficar limpa também, né? Então isso, o nosso dia de olha, parece coisas bobas, mas a decisão está na nossa mão. Deus nos fez pessoas diferentes, Deus deu bênção para nós. Muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não apresentamos as bênçãos de Deus que Ele tem dado para a nossa vida, porque às vezes ficamos com mesquinharia, picuinha, né, com outras pessoas e perdemos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então a gente olha para ver que o que Deus dá para a nossa vida é sempre em prol nosso e dos outros, mas nós não tomamos uma decisão. Aqueles homens poderiam ter simplesmente se beneficiado, catado as coisas, guardado, escondido, e eles estavam tudo bem, a cidade que pereça. Nós não temos nada contra eles, né? Mas também não temos a favor, porque eles também não dão nada para a gente. Então deixe eles na cidade. Não, eles, vamos lá na cidade, vamos falar com eles. Foi lá e falou, salvou uma cidade inteira, uma atitude em alguma coisa que Deus já havia feito. Perceba que quem fez foi Deus. A palavra de comida foi Deus que falou, mas usou aqueles homens. E muitas vezes Deus tem falado com pessoas por aí, mas falta só você ir lá e falar para ele aquilo que você conhece, aquilo que você precisa. Terça-feira eu falei na casa do meu irmão Afonso, né? Agora chega na casa do irmão e falar, eu não tenho falado, eu preciso, vamos lá falar de Jesus. Precisa falar de Jesus. Mas um não quer, o outro não quer, mas nós precisamos falar de Jesus, porque Jesus tem nos comprado, Jesus tem nos colocado em lugares celestiais, e essa decisão, irmãos, cabe a cada um de nós, né? Então muitas vezes a gente tem a preocupação de nós nos darmos bem e os outros é problema deles. Eu selecionei aqui também, irmãos, um versículo para a gente ler com os irmãos, o livro de Provérbios, capítulo 30, verso 15 e 16, porque eu achei interessante isso, que muitas vezes na nossa vida a gente quer se dar bem, a gente quer receber sempre coisas, doações, dádiva, e eu fico olhando, não é que é pecado, tá, mas tem pessoas que passam a vida inteira dependendo de benefícios do governo, né? Ele acha muito bom, e eu ouvi muitas histórias, algumas vezes dizer assim, olha, muitas vezes o governo ele não faz uma política de mudança, de dar novos empregos, porque se ele der novos empregos, se ele der educação, as pessoas param de votar nele. Então gosto de uma certa dependência. E muitas vezes nós, como cristãos, nós acostumamos também com essas coisas e achamos que quanto melhor eu me dar bem, né? Eu me dar bem, sabe? Eu receber. Eu lembro que nessa época de pandemia o governo deu um auxílio, né? Nós ouviram falar do auxílio. E muitas pessoas se beneficiaram desse auxílio. E lá onde eu trabalho, eu fiz a declaração de imposto de renda dos trabalhadores lá. E assim que transmitia, ele disse assim, você deve ter que devolver para o governo 3 mil reais, com mais juros, ele lá porque recebeu um benefício indevido, né? Mas o governo estava dando mesmo, né? Já estava dando, vai lá e pega, porque já que ele está dando, mas ele não tinha o direito. Mas não tem problema que ele não tem direito, ele está dando, vou pegar. E depois eu conheço, inclusive, pessoas essas que até hoje não conseguiu pagar a dívida do governo, deve estar com um problema na Receita Federal, porque pegou um dinheiro que não lhe devia. E às vezes a gente gosta sempre disso, né? Sabe aquela coisa que você vai andando, né, e a pessoa da frente cai uma nota de 100, cata no bolso, ele não viu mesmo e foi embora, né? Já que ele não percebeu, é lógico que se você achar 100 reais, ele fica perguntando, quem perdeu 100 reais? Aí vai ser 500, né? A pessoa que perdeu 100 só tem
uma nota. Mas ele foi a muitas pessoas dessa maneira. Mas olha que coisa interessante que em Provérbios 30, verso 15 nos diz. Alguém lê para mim, por favor? Provérbios 30, 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Estas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem, basta. Está falando aqui, ele complementa no versículo 16, sepultura, barro espelho, a terra, né? Água, fogo. Mas o texto inicial da sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Não sabe o que é uma sanguessuga? O nome diz aqui, né? Suga o sangue dos outros, né? Então, esse bichinho, né? Ele gosta das coisas fáceis. Pega o sangue, gruda no outro e fica se alimentando, parasita, né? Alimenta o outro. Muitas vezes, irmãos, nós como cristãos, somos servos de Deus, sabemos que temos um Deus que tem todo o poder, às vezes a gente está do mesmo jeito e quer viver. Eu volto a falar para os irmãos, não está passando por dor, tribulação, precisou, não tem problema nenhum, mas tem pessoas que gostam disso, de dar. Se ele puder pegar o quanto mais ele puder pegar, ele vai pegando, ele não quer saber, porque afinal de contas está sendo doado. Mas quando eu olho aqui para a palavra de Deus, eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo de ver, mas eu vou citar uns que os irmãos conhecem. No livro de Gênesis, no capítulo 23, não vamos ler, não precisa, mas a Bíblia fala que Abraão, a esposa dele, que chamava Sara, morreu. E quando a esposa dele morreu, ele fez uma coisa, ele foi enterrar ela em algum lugar. O que ele fez? Ele foi, procurou umas pessoas e ofereceu para comprar um campo de Macpela, que está em frente de Mamre, né? Está no capítulo 23 aqui de Gênesis. E aí, é o seguinte, olha, meu campo está lá, pode sepultar o teu morto. E o que Abraão fez? Legal, muito obrigado, a gente está me oferecendo, né? Eu vou fazer aqui, valeu, né? Foi assim que Abraão fez? Não quero pagar pela terra. Quero que você me dá o preço da terra e eu vou pagar por ela. E combinado, foi acertado o preço, Abraão fez questão de pagar. Está no Gênesis no capítulo 23. A gente não vai ler, esses irmãos podem ler em casa, mas eu quero ler um outro versículo, os irmãos que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Os irmãos perceberem uma coisa que é importante da nossa vida. Porque, se nós olharmos aqui para o capítulo 24, de 2 Samuel, no capítulo 24, o texto que nós vamos ler, mas só aproveitando o contexto diz que, em determinado momento, Davi resolveu liberar o povo, ele mandou que contasse o povo, e isso desagradou a Deus. Deus ofereceu para ele 3 opções, e ele preferiu cair na mão de Deus, e veio uma praga, começou a matar pessoas. E aí então ele vai fazer um sacrifício para Deus, e ele vai exatamente aqui nesse campo, nesse lugar de Araúna, que se nós observarmos, nós vamos perceber que foi o mesmo lugar que lá atrás Abraão vai terminar o seu filho. Era o mesmo lugar. E nós vamos observar também, nós não vamos observar, porque não vai ver, mas é o mesmo lugar também que Salomão edifica o templo. Era exatamente nesse lugar aqui. Então, primeiro, lá atrás, muito tempo antes, Abraão já foi lá fazer um sacrifício a Deus nesse ponto. E aqui, ele chega para Araúna, que é o campo dele, a terra dele. Lê para mim aqui, por favor, o livro de 2 Samuel, capítulo 24, verso 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não custem nada. Assim, Davi comprou a ilha e os bois por 50 ciclos de prata. Perceba então que ele está fazer um sacrifício a Deus. E ele diz para olha, não, eu vou comprar a terra, eu quero, você tem os animais, os bois, eu vou comprar os bois, eu não posso fazer um sacrifício para o meu Deus que não me custe nada. Eu tenho que me custar alguma coisa o sacrifício. Mas quando nós oferecemos a Deus alguma coisa, quando nós fazemos aquilo que nos custa, ele tem mais valor. Então, quantas vezes a gente ouve dizer o seguinte: olha, eu não fui no culto porque estava cansado. Ou seja, eu só vou no culto se eu estiver descansado.
Mas quando eu vou, mesmo cansado, porque eu preciso oferecer alguma coisa de sacrifício a Deus, eu faço isso e Deus recebe. Quantas pessoas que, eu falei de Abraão, quantos dias Abraão andou para que pudesse fazer sacrifício a Deus com o seu filho Isaac? A pé. Não foi 1 hora, 2 horas. Ele andou dias para chegar ali. Então muitas vezes a gente quer oferecer um sacrifício bom para Deus, a gente facilita, né? Coloca o ar aqui, fica fresquinho, mas se não tiver, eu não vou, o banco é muito duro, a gente quer facilidade para adorar a Deus. E aqui perceba que eu falei de Abraão, estou falando aqui de Davi, olha, eu não quero, não posso oferecer alguma coisa para Deus que não me custe, precisa me custar alguma coisa. E a gente, esse que gosta das coisas dadas, né, é sanguessuga, nós não somos sanguessuga, para que Deus possa nos abençoar. Às vezes a gente ouve por aí, né, as pessoas querem aproveitar, né, o irmão vai viajar, me leva, quanto que é? O irmão não precisa pagar bem, mas o outro diz assim, não, olha, me leva, mas eu não tenho condição de pagar, quanto puder eu te pago, né? E esquece da vida. A gente quer sempre aproveitar o outro está fazendo, a gente não pode. O servo de Deus, eu olho para cá e vejo que Deus tinha um plano ali, mas ele fez questão de pagar por aquilo. Eu não tenho jeito de ir, eu vou no culto de um jeito, né? Já foi falar para os irmãos, olha, irmão, está com dificuldade, vai a pé, depois alguém te dá uma carona de volta, mas a pé, né? São 10 minutos andando, o que é isso, né? E às vezes do trabalho vai 1h30 a pé, mas vai, porque precisa trabalhar. Então, aquilo que custa a gente precisa fazer. Então é interessante, eu quis acrescentar aqui para os irmãos, porque a gente não fica na dependência do ser humano, porque nós já temos Deus na nossa vida, mas fazer questão de oferecer, a Bíblia fala sacrifícios de louvores. Mas eu fico pensando, o que é o sacrifício de louvor aí? Né? Mesmo com dor, mesmo com tristeza, mesmo com problema, eu estou lá indo oferecer o meu sacrifício a Deus, é de louvor, eu vou cantar, não tem problema, né? Mas às vezes a pessoa vai lá e quer fazer tudo só para aparecer. Não, a gente precisa procurar ter o prazer de oferecer algo para Deus que custe, que valha alguma coisa, até porque, irmão, o sacrifício de Jesus por nós custou caríssimo, um preço que nenhum de nós podia pagar, já está pago. Outra coisa que quero mencionar com os irmãos, muitas vezes, irmãos, a nossa falta de tomar decisão, a procrastinação, ela pode ser entendida como uma rebelião contra Deus. Se Deus manda eu fazer alguma coisa e eu não faço, é rebelião. Rebelião é o quê? Pecado. A Bíblia fala que rebelião é como pecado de feitiçaria, como feiticeiro que rebela contra Deus. Então muitas vezes eu não tenho a bênção de Deus porque eu não quero fazer aquilo que Deus está mandando, e com Deus não se discute. O que Deus manda fazer, a gente não pergunta se deve fazer ou não. Ele mandou fazer, a gente vai e faz. É isso que deve ser a nossa vida. Eu sou um vaso profético, Deus mandou entregar um recado, mas ele é muito duro, não importa. Eu lembro sempre aqui do profeta Isaías, né? Que Deus mandou ele falar com o rei Ezequias. Qual que era o recado? Ele estava doente. O que Deus fala para ele? Vai lá, fala para ele que ele vai morrer e ele não vai viver. Eu sempre conto para os irmãos que o profeta Isaías poderia chegar para Ezequias, meu amigo, como é que estão as coisas, né? Está tudo bem? Já comprou um plano muito funerário, né? Já fez seguro de vida? Como é que estão as coisas por aí? Só para saber. Estou pensando, não, irmãos, a ordem de Deus, você vai lá e fala com ele. Ele foi e diz assim, olha, a palavra de Deus é essa, põe tua casa agora, você vai morrer, não vai viver. Virou as costas e foi embora. O rei orou. Deus escutou e falou, não, volta lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele, eu precisei ter 15 anos. A palavra foi lá e voltou. Mas ele podia pensar, Senhor, mas o Senhor falou para falar para ele que ele ia morrer, agora você está falando para mim, voltar lá e falar que ele não vai morrer, ele vai acreditar no que eu falei a primeira vez? Onde se viu um negócio desse? O Senhor manda fazer isso, agora o Senhor quer que eu faça outra coisa? Não, o que ele faz? Ele virou as costas e foi lá e falou, olha, Deus ouviu a tua oração, foi acrescentado 15 anos. E pronto, essa é o recado de Deus. Então perceba que o que Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer. É ordem de Deus, porque eu falei aqui, irmãos, olha o que diz no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Que a rebelião é como um pecado de feitiçaria,
e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu revestaste a palavra do Senhor, Ele também te revelou a ti, para que não sejas feito. Veja o que é. Essa aqui é a palavra de Deus, Samuel falando para o rei Saul, né? Ele havia se rebeliado. O que ele havia se rebeliado? Ele havia desobedecido. Deus mandou ele vai fazer uma coisa e foi lá e fez diferente. Ele diz assim: olha, isso é rebelião. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E aqui ele diz assim: porque tu rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou porque você não é ele. Então a consequência é essa. Então a palavra de Deus era para ir lá e fazer de um jeito, você foi lá e fez diferente. Aquilo que Deus manda você fazer, irmãos, perceba. Deus colocou na nossa mão alguma coisa, aquilo que Ele colocou na nossa mão, vamos pensar, Deus tocou no coração do irmão, da irmã, que vai lá fazer uma visita para o irmão fulano. Senhor, eu não vou não, ele nem gosta muito de mim. Não, Ele mandou ir lá, eu preciso. É a ordem dele, Ele não deve ser sempre dessa forma, porque ele pode ser entendido como feitiçaria, né? Que você, olha, quando você vai no médico, o médico diz: olha, você está doente, você precisa fazer um tratamento, e você não faz tratamento, você não ouve a voz do médico, a possível consequência é uma pior e talvez a morte. E quando nós não ouvimos a voz de Deus, a consequência é a morte também, espiritual. Nós temos essa morte. Então perceba que muitas pessoas sofrem por desobediência, por não ouvir a voz de Deus. Deus já mandou, Deus deu o dom de cantar e a pessoa não canta. É rebeldia, porque Deus te deu o dom. Deus mandou, te deu o dom de profecia, você não quer falar. Deus deu o dom para evangelizar, você não quer ir. Deus tem dado o dom, você não quer. É rebeldia, irmãos. A gente olha para cá e vê. A gente olha o que acontece muitas vezes na nossa vida, que pode acontecer. Os irmãos conhecem a história do rei Davi, nós mencionamos. Davi, em determinado momento da sua vida, ele tomou uma decisão que mudou drasticamente a vida dele para pior, né? Ele olhou para Betseba, gostou, mandou matar o marido dela, acabou prostituindo, daquele pecado surgiu uma gravidez, veio um filho. O que aconteceu com o filho? Morreu. E aqui, quando nós lemos o Salmo 32, perceba o que aconteceu com Davi. Vamos ver o Salmo 32. Salmos 32. As coisas vão se passando, não vamos pegar do 3 para baixo, do 3 até o 5. Salmo 32, 3 ao 5. Talvez muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez pessoas que estão aqui, né, têm problemas parecidos com o que está acontecendo aqui, que acontecia com Davi, e esse salmo foi escrito depois que ele toma uma decisão, depois que ele confessa a Deus e a sua vida é mudada, né? Ele começa dizendo: feliz é aquele que a transgressão e o pecado é perdoado, feliz o homem que Deus não imputa maldade. E no versículo 3 assim: quando eu guardei silêncio, o que aconteceu com ele? Envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ficou uma pessoa sem alegria, uma pessoa sem paz durante o dia, durante a noite, faltava alegria na sua vida. Diz que aqui os ossos dele se envelheceram, estava ficando doente, até que ele tomou uma decisão. Quando ele toma a decisão, que ele confessa a Deus o seu pecado, veja o que acontece no versículo 5. Peço que alguém lê para mim, por favor. Eu sei o meu pecado e a minha maldade não engorda. Se eu confessarei ao Senhor das minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Enquanto ele não tomou uma decisão de confessar diante de Deus, de conversar com Deus, escondendo aquilo que estava acontecendo, a vida dele foi se tornando em tristeza durante o dia e durante a noite. Talvez existem muitas pessoas que vivem uma vida amargurada, triste e não sabem por quê. Precisa tomar uma decisão, precisa mudar de vida, precisa colocar diante de Deus, porque é a única maneira, irmãos. A procrastinação que nós temos falado é o empurrar com a barriga, é não tomar decisão.
decisão. Não tomar decisão na nossa vida leva à morte. Isso que a gente precisa ter. Davi confessa o seu pecado e Deus perdoa. Evidentemente que a vida dele teve muitos percalços ruins, mas ele foi restituído, depois perdeu o reinado. Nós falamos aqui sobre o filho dele, Absalão, outro dia. Depois retornou na sua vida, mas houve muitos problemas na vida dele por causa de um problema que aconteceu. Ele não tomou a decisão de resolver aquele problema que estava sendo resolvido. Então, na nossa vida, talvez na vida da pessoa não é exatamente isso, mas às vezes está sofrendo. Às vezes, quantas pessoas que deitam durante a noite, não dormem, porque fica pensando o que ele vai fazer na vida, que ele precisava fazer isso, que ele precisava fazer aquilo, precisava fazer aquilo outro, e não sabe o que fazer, ou melhor, às vezes até sabe o que fazer, mas não toma a decisão de fazer. E eu não sei, né? Eu não sei se quando eu passo uma noite que eu não durmo, eu sou igual criança, né? Se a criança precisa dormir de 8 a 10 horas, né? Eu preciso dormir pelo menos 8, né? Se eu dormir menos de 8 horas, eu não acordo muito bem, né? Vejo com dor de cabeça, o dia é meio ruim. Eu fico pensando que tem pessoas que não dormem, né? Dormem pouco, e eu não sei como é que vive, né? Mas a gente olha para isso e muitas vezes, por isso que falta coisas de decisões que precisam ser tomadas para que possa ter solução dos problemas. Eu quero deixar os irmãos mais um para a gente terminar essa parte aqui de empurrar perto da barriga. Eu vou ler alguns aqui, irmãos, que o que ele menciona é o que Deus espera de cada um de nós, tá bom? Mas eu quero ler ainda em Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Vamos ver, vamos começar do 20, né? As horas de conservação, então a gente não conclui que o texto é só para descrever, está falando com a igreja de Tiatira, né? Então, o livro de Apocalipse é um livro profético, eu sei, mas aqui para a gente tomar um base de referência do que nós vamos tomar. O livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar-se e enganar os meus servos, para que fornique e coma do sacrifício de idolatria. Versículo 21. Eu dei-lhe tempo, né? Não guarda essa palavra minha aqui, dei-lhe tempo, para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Como não se arrependeu, versículo 22, eis que a porém Macã, e sobre os que adulteram contra ela haverá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. E ferireis de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os cintos, os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Perceba, a mensagem é dura, a mensagem é pesada, e o que ele espera no versículo 22, dei tempo, né? Havia alguém que resolveu dizer: olha, isso aqui, irmãos, é graça, dá tempo, é graça. Nós estamos na lei. O que estava acontecendo com a igreja de Tiatira? Como nós mencionamos, falamos sobre as igrejas que tem um sentido profético, mas também tem o literal que acontecia lá. E ele dizia o seguinte: olha, a igreja estava envolvida, tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas, e ela não foi, não se resolveu. E ele, versículo 25, dei tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu, não tomou a decisão, não tomou uma mudança, continuou do mesmo jeito, permaneceu do mesmo jeito. Qual que é a consequência? A consequência está no versículo 22 e 23, porém no Macã. Aí no versículo 23, ferirei de morte os seus filhos. O que Deus está falando aqui, irmãos, era exatamente o que aconteceu na vida do rei Davi. O rei Davi teve exatamente esses problemas. Ele se tornou amargo. Nós vemos aqui ele orando, pedindo a Deus: Senhor, dá-me novamente a alegria da sua salvação. Perdeu a alegria da salvação, tornou-se homem amargo. Nós vemos que não foi só Absalão que morreu, né? Nós vemos que tudo começou porque outro irmão havia matado o outro, e começou uma série de consequências na vida dele. Então a gente observa que uma coisa leva a outra coisa. Ele diz: um abismo leva a outro abismo, puxa outro abismo. Uma bênção leva a outra bênção. Então é importante nós termos isso na nossa vida também. Então, a pergunta que fica: até quando que Deus espera que, se nós não tomamos uma decisão, quando nós estamos batendo de frente com Deus, quem os irmãos acham que vai ter maior dificuldade? É nós. Ele é Deus.
Então nós precisamos tomar sempre uma decisão na nossa vida, porque eu peguei uns versículos aqui, eu vou mostrar para os irmãos, olha, qual que é a vontade de Deus, o que Deus espera de nós, o que aconteceu com os homens de Deus no passado, como é que foi? Se nós pegarmos lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e depois o 4. Livro de Gênesis capítulo 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Uma ordem que Deus dá. Verso 4, o que Abraão fez? Lê para mim aqui. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Nós percebemos o seguinte: os irmãos leram em algum lugar Deus perguntando a Abraão: você não quer sair dessa cidade para outra? Não. Deus perguntou isso para ele. Ele disse assim: sai daí, vai para o lugar que eu estou te mandando. O que Abraão fez? Saiu e foi. Então perceba que os irmãos acham que Deus teria abençoado Abraão até então, se ele não tivesse obedecido a voz de Deus. Olha, será que na sua vida, será que na minha vida tem alguma coisa que Deus está mandando nós fazer e nós não estamos fazendo, às vezes questionando Deus se nós devemos fazer ou não? Se isso estiver acontecendo, as bênçãos de Deus estão sendo impedidas, porque Deus está mandando fazer e eu não quero fazer. Daí a bênção de Deus é impedida. Então perceba, a Bíblia diz assim: que aquele que mais é dado, mais é requerido. Então de Deus deu mais coisas, então ele requer mais coisas. E quando eu não obedeço a voz de Deus, e nós mencionamos aqui no domingo, irmão, se Deus te deu para você 5 talentos, não adianta usar 4. Aquele homem foi dizer só: bom está servo, porque ele planejou 5, não foi só 4. O que estava com 3 também da mesma forma. Então, se me deu 5, eu vou usar 3, tá bom, porque hoje é mais da metade. Não, ele mandou fazer, tem que fazer. Mas eu vou dar conta? Vai, se Deus mandou fazer, vai, porque aquele que ele chama, ele capacita. Então, olha que coisa interessante. Ainda no Novo Testamento, Mateus capítulo 4, verso 18 e 19. 18, 19 e 20. Até o 22, né? Que já fica mais claro para a gente. Mateus capítulo 4, verso 18 até o 22. Diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam suas redes porque eram pescadores. 19, lê para mim, por favor. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então perceba, irmãos, ele estava lá trabalhando, Pedro, André trabalhando, eles não estavam à toa. Jesus passa e diz assim: venha atrás de mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que eles responderam para Jesus? Senhor, deixa nós acabar a pesca, porque afinal de contas os peixes estão frescos. Se a gente não recolher, vai perder todos os peixes que nós pescamos e nós vivemos disso aqui. Então espera um pouquinho, tem uma sombrinha ali, aguarda ali, deixa a gente terminar a nossa pesca, daí a gente vai. Sim, mas a gente precisa terminar o que nós estamos fazendo. Não foi assim que eles fizeram? Não. Olha a sequência, irmãos. Verso 20. Deixando logo a rede seguir. Imediatamente a gente percebe. Veja que depois, mais para frente, conta Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, estava no barco, né? Consertando a sede, e Jesus chamou eles também. Está no versículo 21. No versículo 22, o que eles fizeram? Imediatamente o mar e seu pai seguiram.
deixaram imediatamente o barco e foi atrás de Jesus. Irmãos, entenda, Jesus nunca chamou pessoas à toa. Toda vez que Jesus chamou alguém, estava ocupado, trabalhando. Mas é aquele que ele falou, quando eu tiver tempo para fazer a obra de Deus, significa que você nunca vai fazer a obra de Deus, porque Ele quer o tempo que você tem que ser usado na obra dele. Não é para depois, quando você quiser, quando você achar, o momento que você achar mais propício. É isso que acontece muitas vezes com nós crentes, né? Às vezes nós somos forgados mesmo, né? Assim, eu vou no culto hoje, eu sou pastor, mas eu não vou pregar. Mas eu vou no culto, eu não vou pregar. Um músico, eu não ensaiei, para que eu vou? Eu não vou tocar mesmo, né? Então, ele fica dessa forma. Jesus, não, é para ele, eu vou. Agora, eu estou ocupado. E foi seguir Jesus. Seguir Jesus é uma decisão de pessoas ocupadas, nunca foi de pessoas desocupadas. Jesus nunca chamou desocupado. Pessoas à toa, que não gostam de trabalhar, não servem para o trabalho de Deus. Deus quer pessoas ocupadas, sempre. Do resto ele vai fazendo. Ainda no versículo, capítulo 9 de Mateus mesmo, mais um versículo, Mateus 9, 9. Não sei se todo mundo ouviu, mas olha só, Jesus passou ali, tinha um homem sentado na alfândega, cobrando impostos. Mateus, ele estava trabalhando, estava a serviço de um homem, né? E Jesus diz assim, segue-me. E ele diz assim, Senhor, meu turno termina, peraí, olha, daqui 4 horas termina meu turno, dá para o senhor esperar um pouquinho? Foi? Não. E ele, levantando, o seguiu. O que Jesus espera de nós? Decisões. Segue-me, vou. É para ir? Vou. Né? Então, irmãos, quando a gente olha para cá, todos os que foram chamados por Jesus imediatamente seguiram Jesus. A pergunta que eu faço é: nós temos deixado tudo para seguir Jesus? Tudo. Olha o que acontece quando a gente quer que Jesus espera a gente. Livro de Lucas, capítulo 9. Livro de Lucas, capítulo 9, 57 até o 62. Estamos terminando. Quase lá. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 até o 62. Olha, o versículo 57, irmãos, ele é tão interessante que diz assim: um disse para Jesus, eu vou seguir para onde quer que tu quer, que fores. Aí que Jesus responde para ele: oh, legal, vem sim, eu estou precisando de pessoas para me seguir. Foi isso que Jesus falou para ele? Olha o que Jesus falou para ele. Disse Jesus: a raposa tem cobiça, as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus conhecia o coração dele. Por que ele se ofereceu para seguir a Jesus? Ele queria vida boa. Olha, Jesus, conhecendo, ele disse assim: os animais, a raposa, a ave tem ninho, eu não tenho lugar para reclinar a cabeça. Pode vir, mas a gente vai dormir onde der, né? Pode ser que leirado, neblina, usando de travesseiro uma pedra, quem sabe não vai ter um travesseiro de pena de ganso, não vai ter um lençolzinho de linho, um ar-condicionado, né? Pode vir. Aí Jesus fala para ele essas coisas e ele não foi. Aí que Jesus fala para outro, chegou para outros assim, e disse o outro: segue. Mas ele respondeu, agora é Jesus que mandou: Senhor, deixa que primeiro vai enterrar meu pai. Moço, perceba que ele tinha um motivo justo. Só enterrar o pai dele. E Jesus olha para ele e diz assim: deixa os mortos enterrar os mortos, porém tu vai anunciar o reino de Deus. Disse ao outro:
Disse também outro, não foi Jesus, mas o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Irmãos, não era justo, eu já queria seguir Jesus, e na casa deles diz: pessoal, olha, eu estou indo para seguir Jesus, eu não sei quando volto, não se preocupe comigo. É justo. E o que Jesus diz para ele? Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, perceba que a nossa falta de decisão impede de nós entrarmos no reino de Deus. Achei interessante, às vezes eu estava com o irmão diz assim: oh, não é o véu que impede a pessoa ir para o céu. É, realmente, não é o véu, é a desobediência, irmãos. Não, a pessoa colocou o véu e vai para o céu, não é isso. Mas a Bíblia, olha, perceba que lá em 1 Coríntios 11, ele está dizendo assim: se a mulher quiser cobrir com o véu, cubra. Não. Ele manda: mulher, ponha o véu. É obrigado. Você não tem que achar se deve ou se não deve. É a obediência à palavra de Deus. Então, cada um de nós temos que tomar a decisão de fazer a vontade do Senhor Jesus, né? Então, se a gente não toma a decisão, às vezes as bênçãos aqui são impedidas, o problema da minha casa continua, o problema com os meus filhos continua, o problema com a esposa continua, com o marido continua, e continua falando porque não toma decisão, né? Você sabe que tem que tomar decisão, está preso muitas vezes com as coisas daqui, e às vezes impede as bênçãos do Senhor, mas sabemos o que precisamos fazer. E ainda para concluir, né, vamos ler só mais um versículo, Mateus capítulo 5, verso 37. Mateus capítulo 5, verso 37, diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Aqui que é isso, nós, aquilo que nós dizemos: olha, você vai fazer, então faça. Ah, eu vou fazer e não faz. Não, você falou que vai fazer, faz. Ah, não dá para fazer, então não. Sim, o cristão representa autêntico, verdadeiro, né? Vou fazer, Senhor, estou pronto, né? Quando a gente olha, muitas vezes, irmãos, o que impede de nós fazermos a obra de Deus é a falta de transformação da nossa vida. Porque eu olho e vejo lá, quando Deus chama o profeta Isaías, que ele tem aquela visão, alto sublime tomo, vê a glória de Deus, os serafins voando, o que ele passa na sua cabeça? Some de lábios impuros, morri, estou morto. Quando Deus pega daquela brasa viva e toca no seu lábio purificado, a resposta dele após o chamado de Cristo qual foi? A quem enviarei? Ele poderia responder: Senhor, eu conheço uma pessoa que está certinho para isso aí, né? Olha, eu sei, eu acho que ele, olha, que é o contato dele? Foi assim? O profeta Isaías disse? A quem enviarei? Quem? O irmão Afonso falou também tímido, né? Qual que é a resposta? A quem enviarei? Os irmãos estão com medo, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ó, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deixa eu posso ir, mas mas qual que é a condição, né? Então veja que o chamado de Deus, quando nós recebemos na nossa vida, né? A quem enviarei? Né? A quem enviarei? Irmão Afonso, aqui do lado, aqui está certinho, né? A quem enviarei? Senhor, esse aqui, deixa eu ir, eu quero, né? Eu estou pronto para fazer isso. Então, é isso que deve ser a nossa vida. Irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos, espero que tenha sido proveitoso. Só concluir, nós estamos falando aquele jeito de planejamento, o irmão Afonso falou assim: olha, para mim não dá certo esse negócio, não deu certo, né? Mas a gente precisa se preocupar. Eu falei isso domingo agora, né? Eu estava na minha casa, eu sei os irmãos que tem o tal do. Quantos já se cadastraram no DDA? Débito direto automático. Você vai no banco, se cadastra no DDA. Toda vez que alguém emite uma cobrança, um boleto bancário no seu CPF, chega uma mensagem para você dizendo o seguinte: olha, tem um boleto lá
da loja do irmão Odair, que vence no dia 15, o 15 já passou para trás, no dia 23, de tanto para você pagar no banco e tal. Chega essa mensagem. Estava comentando com os irmãos, né? Domingo agora, perceba que coisa interessante. Domingo agora, eu recebi várias mensagens de SMS. A Prefeitura de Ribeirão Preto emitiu os carneiros do IPTU no domingo. E o banco já me avisou que em janeiro tem conta para pagar. Tá? O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Por que é importante a gente fazer o nosso planejamento? Os irmãos, agora, por exemplo, é o mês de gastar dinheiro, né? O mês que recebe 13º, tem um salário a mais, e aí resolve comer um pouco melhor, comprar uma roupa melhor, quem tem criança comprar um brinquedo. Não esqueça, em janeiro, quem tem casa ou paga aluguel, precisa começar a pagar IPVA, IPTU. Quem tem carro tem que pagar IPVA. Agora, em janeiro, fevereiro, nós temos encontro em Bitinga. Precisa de dinheiro. Nós vamos falar assim, vamos no encontro em Bitinga. Eu queria tanto, mas eu estou sem dinheiro. Mas é fevereiro, por isso é importante você fazer um planejamento. Em fevereiro nós temos encontro. Não podemos perder a bênção de Deus, porque nos olha, já 2 anos que não tem encontro com todos os irmãos. Agora vai ter em fevereiro. Você vai perder. E se for o último encontro? Eu disse para os irmãos, nós estivemos ali na cidade de Novo Horizonte no próximo sábado, no passado, encontramos vários irmãos tão gostosos, né? A pastora Osvaldo estava lá também, nos encontramos lá, a gente vê vários irmãos tão gostosos, pessoas que a gente não vê há tanto tempo. Além das bênçãos de Deus, a gente tem o prazer de encontrar com os irmãos. Irmãos, vai ser glorioso estarmos ali, né? 4 dias de bênção, de cultos, de comunhão com os irmãos, em fevereiro. Aí, aquele que vai dizer, olha, mas está em dezembro, depois eu me programo. Não vai. Então precisa pensar nisso hoje. A gente precisa pensar nisso hoje. A procrastinação, a gente olha assim, olha, eu não posso pegar meu carro porque o documento está vencido, porque eu não paguei o IPVA, é porque faltou programação. Ah, eu não paguei o IPVA, não recebi ainda não, né? Mas o IPTU, domingo, a prefeitura avisou que eu já tenho, né? Eu já sei que eu devo. Eu não olhei o valor não, mas não é muita mensagem que eu vou lá e está lá, só conta, né? Mas eu sei que eu tenho, né? Então a gente não pode gastar todo o dinheiro, porque tem que pagar isso ali. Então, quando a gente olha para essas coisas aqui, eu falando com os irmãos, não se importa, que é possível, né? Quantas pessoas que às vezes têm dinheiro e preferem gastar com outras coisas, às vezes vale a pena pensar num convênio médico, né? Porque às vezes meia hora já é atendido, às vezes lá na UPA é 8 horas para atender, né? Eles vão ter um pouquinho mais de pressa, às vezes o convênio médico diminui, custa, claro que custa, né? E a gente olha para essas coisas aqui. Vou fazer uma pergunta que não precisa me responder, né? Alguém já pensou em pagar multa funerária? Isso não, quando morrer, a família que resolve, né? E aí, no dia que alguém morre, né? Diz assim, olha, vamos procurar assistência social, porque senão vai colocar numa vala comum, né? Não, às vezes vale a pena, é tão baratinho, divide lá e paga, porque, irmãos, ninguém quer morrer, ninguém. Mas tenha certeza, se não for o arrebatamento, todos vão morrer. E quem vai pagar a conta? Né? Eu já morri mesmo, a família que se vira. E se for alguém da família, você tem que se virar para pagar ela. Pensa nisso, né? A esse respeito aqui, eu notei aqui, mas eu achei interessante, né? Antigamente, o pessoal que pegava, agora não se usa muito, né? Pegava abastecimento com cheque de pedaço. Não lembra disso lá atrás? Tinha posto que dava cheque para 100 dias, outro para 30, outro para 40. Eu lembro que uma vez, numa semana caiu tanto cheque de abastecimento, eu falei, eu nunca mais faço abastecimento com cheque predatado, porque a grande vantagem do cheque predatado é que você cai para 100 dias. Você vai lembrar que tem um cheque daqui 100 dias, embora esteja no topo anotado. O problema é que depois ficam de 100, de 40, ou de 30, ou de 15, que cai uma semana só e o carro precisa abastecer de novo. Então, eu acho muito interessante, eu tenho um cartãozinho assim do mercado, né? Não vou fazer propaganda do mercado, mas eu tenho um cartãozinho do mercado, eu chego no caixa e a moça assim, vai dividir? Eu falei, moço, o mês que vem tem que comer de novo.
Se eu dividir, como é que eu vou pagar a conta? Porque eu divido em 3, outro divido em 3. Vai chegar um ponto que eu vou ter 10 contas para pagar, então é melhor eu ficar sem dinheiro, mas eu pagar a conta da comida, porque eu tenho que comer todo mês. Então, quando a gente pensa nisso, falando de procrastinação, quando eu estou falando de planejamento, eu deixava depois, se eu comprar, quem aqui compra sempre no cartão de crédito, né? Depois eu penso nisso, faz aí, você chega na loja, é R$1.000, mas é em 10 pagamentos. Né? Aí você vai na outra, é só 1.200, é em 10 também, na outra é tudo 10 pagamentos. Quando chega a primeira fatura, está mais do que o salário. Como é que paga? Eu não sei se os irmãos sabem, mas dizem que o juro do cheque especial é mais alto que o visto. E depois que você entra, só um milagre para sair. Né? Então, pastor, mas o que isso tem a ver com a salvação? Tem tudo, porque se eu fico bebendo, como é que eu vou dormir? Como é que eu vou vir no culto aqui sabendo que eu não tenho dinheiro para comprar minha comida? E aí a cabeça não funciona, então a gente olha para essas coisas aqui, parece coisa boba, irmão, mas a gente precisa pensar um pouquinho. Né? O carro, eu faço a revisão, a manutenção preventiva ou eu faço a corretiva? É uma escolha. Tenha certeza, você que tem carro, ele quebra. Existem duas formas de você fazer a manutenção preventiva e a corretiva. A preventiva normalmente é mais barata, porque ela previne quebrar. Uma vez eu tinha um Monza e eu descobri que no Monza existe uma correia dentada. Eu não sabia que tinha esse negócio. Eu comprei um carro, ninguém falou para mim que tinha correia dentada. Né? E aí, a correia dentada é que vai girar o motor inteiro e ela não quebrou, ela foi gastando os dentes, isso também banguela. Né? Uma correia dentada banguela. Você imagina o que acontece? Fundiu o motor do carro, estourou, que tem um negócio que ele chama de pistão, né? Que um sobe, outro desce, tem uns negócios que chama de vira-pequinho, umas coisinhas assim, que só que vocês vão saber que entende o que acontece. Fundiu o motor do Monza por causa de uma correia. E na época, mas não vou lembrar, faz tempo isso, eu não vou lembrar agora, mas o motor do carro ficou caro para arrumar. E o mecânico disse para mim assim: se você tivesse trocado a correia, você gastaria baratinho, talvez equivalente a uns 80, 100 reais hoje. Você tinha trocado isso aqui, tinha evitado fundir o motor. O motor de um Monza, não sei quanto custa hoje, mas o motor de um carro não é barato, por causa de uma correia dentada. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? O planejamento, a procrastinação. Eu vou gastar dinheiro com manutenção preventiva? Não. Quando quebrar, eu vejo o que acontece. Estoura o motor. Quase que eu relógio. Estoura o motor. Né? E agora, o que eu faço? A procrastinação. Eu sei que se eu tenho carro, eu preciso tomar cuidado de ver essas coisas, porque eu posso ficar na mão. Né? E aí, às vezes, uma preventiva, passar no mecânico, ir lá na concessionária fazer a revisão, não. Passa no seu mecânico de confiança, que ele vai dizer para você dar uma olhada no inspecionado, nos principais itens, não vai ficar caro, e se precisa trocar a correia dentada, custa mais barato do que fazer o motor do carro. Né? Eu estou dizendo isso para os irmãos aqui, os irmãos falam assim: pastor, falando de motor de carro, no templo, na igreja, na hora do culto, irmãos, é procrastinação de fazer essas coisas. Sabe? E aí depois vira um problema, um pesadelo do irmão, que ele vai lá, pega um irmão que tem um cartão de crédito com limite mais alto, não, empresta seu cartão de crédito. Aí o irmão empresta o cartão para ele, você não aguenta pagar a parcela, vai ficar devendo o cartão de crédito do irmão, o irmão vai perder a comunhão com ele e acaba se envolvendo numa briga maior. E aí a Bíblia fala para não dever nada para ninguém, a não ser o amor. Né? Então não posso ficar devendo. Me empresta o cartão de crédito, mas eu não posso, vou ficar devendo para mim o cartão de crédito. Só pode ficar devendo para mim o amor, não pode dever para as coisas. Então a gente olha para essas coisas aqui e vê, olhar, às vezes vale a pena. Eu estou citando essas coisas para os irmãos, porque às vezes é interessante, né? Em janeiro temos bastante coisa de conta para pagar, e eu lembrei justamente que no domingo eu recebi bastante informação do DDA, né? E a gente precisava falar com os irmãos sobre procrastinação, empurrar com a barriga, deixar para depois. Eu creio que nós temos abordado pelo menos as principais coisas. Dentro do que nós falamos, ficou alguma coisa que os irmãos queiram acrescentar, perguntar,
discordar, o momento é esse, né? Bom? Sim, 3 dias, né? Já vistou? Sim. Dia 22, 4, eu falei que ele andou vários dias. Eu não citei para o irmão que era 3 dias, que eu fiquei na dúvida, né? Então, o terceiro dia ele avistou e ele pediu para os moços ficar. Não sei se demorou quanto tempo depois, mas eu falei que é o terceiro dia, dia 22, 4, né? Que menciona lá, que é o terceiro dia ele avistou o monte e ele pediu que os moços ficassem lá. Ok? Mais alguma pergunta? Colocação? Aí nós encerramos então o tema de procrastinação. Não que não tenha mais coisas para falar, mas eu creio que é o suficiente para a nossa vida em relação a isso. Pois é. Veja que quando Jesus falou sobre o orar e vigiar, nós estamos sempre vigilantes, né? Acontecem acidentes. O que é um acidente? Acidente é uma coisa que você não esperava e aconteceu, você chama acidente. Agora existem acidentes que são imprudências. Você está vendo o que vai acontecer. Por exemplo, no caso dos irmãos, por que as pessoas dizem o seguinte: aquele que bebeu não dirige? Porque a chance dele vai ter muito grande, né? A chance de eu andar com um pneu careca, com uma barriga do lado, não, já aconteceu comigo, tá, irmão? De eu passar num buraco, ele corta os arames de dentro e ele forma aquela barriguinha no pneu, né? Aquilo lá vai estourar. A gente só não sabe quanto, né? Então, caso de duas coisas: ou a gente troca o pneu, ou de repente coloca uma câmera, se for o caso, não tem dinheiro para trocar o pneu, mas colocar pelo menos uma câmera, ou ele vai estourar em algum momento e o irmão pode se envolver num acidente. De repente tem um carro na frente, você vai bater nele, pode jogar em direção ao rio, o carro capotar para o rio, pode acontecer qualquer coisa, né? Ou numa pista, algo pior ainda. Então, assim, isso é previsto de acontecer. Então, a gente tomar a decisão: mas eu não tenho condição de trocar. Para esses casos serve o cartão de crédito. Para comprar comida não, né? Mas para comprar o pneu serve, porque você não vai comprar pneu todos os meses. Então, dá para se programar e colocar dentro do orçamento. O que eu disse para os irmãos, é lógico, tem irmãos que compram comida parcelada. Eu não estou dizendo que é errado, desde que você se estabeleça, saiba quanto gasta, né? E eu compro todo mês, eu não sei quanto eu gasto exatamente, eu prefiro comprar e pagar já, porque eu não sei quanto você vai dar certo ficar parcelando. Mas nesse caso a gente vai vendo. O IPVA tem que pagar. Se não tem dinheiro para pagar, não tem problema. Quando vence o licenciamento, até o licenciamento você paga. Ele não vai ter desconto, não vai ser parcelado, mas o irmão sabe disso. Então, nós, como servos de Deus, temos que ser prudentes também em relação a essas coisas, todas material e espiritual. Evidentemente que o nosso foco maior é espiritual, mas é que se o material não andar junto com o espiritual, vai ser muito difícil, né? Porque imagine, eu conheço pessoas inclusive que dizem ser servos de Deus, que aí de repente está lá na hora do culto, no templo, aparece um cobrador lá, né? Cobrar ele: você não me pagou, estou falando que é crente, está me devendo, né? A Bíblia fala que a gente não deve nada. Então, para não dar escândalo. Então, não adianta às vezes dizer que sou um cristão devendo para todo mundo. A gente, em momentos, pode ser que a gente venha entrar em algum problema, mas aí é multa, tá? O irmão está há 10 anos fazendo gasto, né? Enrolando, roubando, aí já é mais diferente, tá bom? Espero que ninguém fique chateado, né, com o que eu falei, até porque eu não sei se isso acontece, tá? Mas se serviu para alguém tudo isso que nós falamos, eu sei que serviu,
Aí fica uma pergunta para nós. A gente vai terminar esse estudo deixando uma pergunta para todos nós nessa noite. Qual a pergunta que fica? Até quando? Até quando? Pergunte isso sempre. Até quando não vai tomar essa decisão? Você que está indo, voltando, não tomou um propósito com Jesus, até quando? Você que Deus já falou com você que precisa fazer a obra dele, mas você está magoado por irmão e por isso não está fazendo, até quando? Você que sabe que Deus está te cobrando alguma coisa, também fica a pergunta, até quando vai ficar desse jeito? Mas para nós precisamos responder e dizer como os demais, imediatamente levantou e foi. Imediatamente. Senhor, estou aqui. Pode contar comigo, porque for necessário. Deus abençoe todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, também os irmãos que estão presentes. Deus abençoe cada um. Lembrando os irmãos que amanhã a gente não tem culto, na casa do irmão Elita, o irmão Marcos está internado ainda, o Marcos está internado ainda, então nós vamos teremos o culto lá no Jardim Marquês, amanhã. Pastor Sebastião, amanhã temos culto na casa do Pastor Sebastião, na Avenida Costa Silva, Então todos os irmãos que puderem, terá o culto ali na casa do Pastor Sebastião, todos os convidados. Sábado, permitindo Deus, nós temos o culto com a mocidade no tempo do Marquese, 19h30. Domingo nós temos a reunião com a mocidade, crianças e adolescentes aqui, às 9 horas, logo na sequência, por volta de 11, 11h30, por aí, nós estaremos no batismo. Nosso irmão Edson estará recebendo a invocação do nome do Senhor Jesus. Então, que os irmãos orem para que Deus possa dar graça. Estamos ali fazendo visita, na casa do irmão Sebastião, irmã Paula, Paula tem desejo de caminhar conosco, Que os irmãos olhem para ela, para o seu esposo, para que Deus possa dar graça naquilo que falta, para que eles possam tomar esse propósito também. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Convido o pastor Daniel para a oração final, para a bênção final, também nessa noite. Agradeço a cada um dos irmãos que estão conosco, João Lucas, também o irmão Luiz, que Deus abençoe, seja bem-vindo sempre, assim em casa. E todos que nos acompanharam também nessa noite. Deus abençoe a cada um. Amém. Somos irmãos, na paz de Jesus. Ainda bem que nós servimos um Deus de milagre, Todas essas palavras, estudo, eu já passei por todas essas provas, mas como eu sempre digo, Deus, Ele ouve as nossas petições, as nossas orações, até o que pensamos, Ele ouve na oração e assim acrescenta. Então, muitas vezes, como diz a palavra, esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo. Não que ele esteja na área, que esteja numa situação difícil, mas o Senhor é poderoso para nos tirar. Por isso, servimos o Deus de promessas, Deus de Abraão. Então, muitas vezes desanime, não desista. Quantas vezes eu vi tudo, com na reserva, o carro estava na reserva, com alguns problemas, mas vinha e confiava no Senhor que Ele ia prover algo melhor. E hoje, como o pastor já mencionou, Ele provê. Muitas vezes passamos por prova. Assim que passarmos a prova, tem abundância. Então, há casos em casos, Há casos de pessoa, ele já acostumou a empurrar com a barriga. Há casos que as pessoas não se conformam com a situação que está vivendo, financeiramente, conjugal, e Deus entra com providência. Pode até demorar um pouquinho, mas Deus, que Ele prometeu, Ele é fiel para nós. Vamos agradecer a Deus. Só nosso Deus e Pai, Tu és um Deus soberano, um Deus de promessas, um Deus de milagres. Ó Pai, que todas essas palavras foram proferidas, Senhor, que Tu possa, Deus, colocar em cada coração desejo de vencer, de ser mais do que vencedor em Ti, Pai. Ó Deus bendito, nós Te agradecemos, Senhor, pelo estudo da Tua palavra nesta noite, porque cada dia mais, como Tu és o Reino Celestial, Tu pode fazer novos vasos, novos desejos de vitória, e que nesta noite possamos alcançar a vitória através da Tua palavra, Pai.
ó Deus de Abraão e Isaac, ó Deus de Jacó, ó Deus de Israel, Tu és poderoso para refazer, Senhor Jesus, muitas coisas aqui, muitas vezes achando que não temos mais condições, mas Tu és o Deus que vai, Senhor Deus, no vale, e tiras com as Tuas mãos de poder e coloca, Senhor, em lugares em que na qual podemos cantar o hino da vitória. E nessa noite, Senhor, os ouvintes possam ser abençoados pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua graça e misericórdia, e que possamos nessa noite, Senhor, podermos sentir cada dia mais a força do Teu Santo e glorioso Espírito. Senhor, a glória, nós te pedimos que despeça-nos em paz nessa noite, guarda-nos ao regressar ao nosso lar, que sejamos guardados e amparados pelo Teu poder, que a Tua bênção seja sobre a Tua igreja nessa noite e aqueles que nos ouvem à distância, em nome de Jesus. Amém. Vamos para. Louvado seja Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala Arão aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.